Irmãos, vamos agora então à pregação da palavra do Senhor, e para isso nós vamos retornar então ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 18, ok? Como está em nossa liturgia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, de 1 a 18. Vocês se lembram, meus irmãos, que só que recapitulando, né, para nós não cairmos, por assim dizer, de paraquedas, né, no texto. Vocês se lembram do pecado do Reino do Norte, né, com capital em Samaria, onde quando o rei Acabe era o rei mau, o rei idólatra, e havia se casado com uma mulher terrível, né, nós veremos um pouco também novamente dela aqui, Jezabel, a rainha de Sidom, a que adorava Baal, e os deuses cananitas ali, e havia Acabe provocado a ira do Senhor e levado a Israel, o reino do norte, à idolatria, e Deus então, como havia prometido lá no final de Deuteronômio, lembram-se das bênçãos e maldições prometidas ali, caso o povo obedecesse, bênção, caso não obedecesse, maldição. Deus havia ameaçado o povo, que se o povo o abandonasse, se o povo não ouvisse a sua voz, então ele traria maldições e maldições sobre o povo. E uma das maldições é que ele cerraria os céus, que ele fecharia os céus e traria seca e fome sobre a terra. E é isso que Deus vai agora, como nós já vimos, né? Deus fez agora com o Reino do Norte. Ele cerrou os céus e enviou Elias para anunciar, o primeiro dos profetas, né, Elias, para anunciar a Acabe que Deus então castigaria a Acabe ao reino de Israel com com fome seca por conta da falta de chuva que Deus traria por 3 anos, e um pouco mais disso, 3 anos e um pouco mais, onde os céus não deram a sua chuva. E agora nós veremos, como nós leremos, que Deus vai enviar Elias novamente a Acabe, porque Deus decidiu trazer chuva. Então vamos ver, como isso se dá, em que contexto isso se dá, ok? Vamos ler então. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize ao teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias:
Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalais. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa-nos agora que lemos tua palavra, o Senhor falou conosco por meio dela. Agora, Deus, abra os nossos ouvidos e abençoa o nosso coração, para que, através do texto inspirado pelo Espírito do Senhor, nós sejamos abençoados e fortalecidos por meio de tua palavra. Nós sejamos comprometidos com o Senhor, ó Deus, em como vivemos no mundo para a glória do Senhor, em fidelidade ao Senhor e com coragem diante do Senhor e dos homens. Assim abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, como nós vimos, havia já um longo período quente, seco e poeirento nos dias de Elias, que durou cerca de 3 anos. Olha o que diz o versículo de número 1. Muito tempo depois. Muito tempo depois do que, irmãos? Da palavra que Deus enviou a Acabe por meio de Elias, diácono Paulo, dizendo que não choveria na terra, Eucilene e Marcelo, durante 3 anos. Esses 3 anos se passaram. Então, muito tempo depois, muito tempo de seca, de poeira, muito tempo quente. E agora nós nos encontramos novamente com um texto bíblico. Durante mais de 3 anos não havia chovido naquela terra, nem caído orvalho, como diz 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A fome era extrema em Samaria. Olha o que diz o versículo de número 2, no final dele. E a fome era extrema em Samaria. A fome por conta de não chover por este longo período. A mão do Senhor, irmãos, era a origem dessa angústia que passava o reino pecador de Israel. É a mão do Senhor que estava pesando sobre o reino do norte. E não havia, meu querido João Teres, diácono querido, e Laila, minha irmã, não havia como escapar da mão do Senhor. Até mesmo o rei estava, como vimos no texto, procurando alimento para os seus animais. Vejam aí, até mesmo o homem de muitas posses. Lembra do que eu disse, irmãos, que nós dissemos aqui? Quem tem tudo e não tem Cristo não tem nada? Mesmo aquele rei, um rei cheio de bens e poderes terrenos, agora se encontra em desespero e angústia, porque tudo que ele tem está sendo perdido, corre o risco de perder-se. Pois uma posição alta, meus irmãos, não oferece qualquer proteção contra Deus. Nós somos inclinados a achar que se nós temos muito dinheiro, que se nós temos muita saúde, que se nós temos muitos amigos, nós não precisamos de Deus. Que, Sheiline, o mal não nos alcançará, Marcela e Laura, se nós tivermos, Felipe, muitos bens, muita influência, mas ninguém está seguro se viver longe de Deus. O mais poderoso que seja, Débora Viana, o homem, José querido, ele não está seguro se viver contra Deus. Nós vemos aqui que até o rei estava em aperto, porque fora contra o Senhor. Nós vemos que o rei Acabe, junto com a sua esposa terrível, Jezabel, haviam confiado em Baal. Lembram-se que Baal era o Deus do que, irmãos? O Deus da chuva, o Deus da fertilidade, mas Baal não podia ajudá-los. A seca, a fome era extrema em Samaria. Aquele reino preferiu adorar a Baal, esperando nesse Deus falso sustento, como muitos hoje adoram o dinheiro, são gananciosos, adoram os prazeres, são escravos dos prazeres, até que se encontrem em secura, em angústia, em dor,
porque esses falsos deuses não podem sustentar. Eles não têm poder nenhum. Assim como Baal também não tinha. O Deus de Israel, sim. O Senhor vivo e Deus único havia fechado os céus, causando assim aquela fome desesperadora na terra. O texto nosso, então, se inicia depois desse tempo de fome, de seca. E aí diz o versículo 1, vamos aí comigo. Acompanhe, por favor, meus irmãos queridos. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, ou seja, depois de 3 anos de falta de chuva, vai, Elias, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus, então, havia decidido, como prometera, dar fim ao tempo de seca, enviando chuva. E aí veja o que diz o versículo 2, partiu, pois, Elias, apresentar-se a Acabe. Então a ideia é de que Elias, tendo recebido a palavra de Deus, a ordem de Deus, ele começa então de onde estava. Lembra-se que ele estava sendo sustentado ali pela viúva de Sarepta, no território de Sidom, lembram-se? E agora ele sai do território de Sidom e começa a se encaminhar para o território do Reino do Norte, se encaminhar a Samaria para ir ao encontro de Acabe, como Deus havia ordenado. E aí diz o texto que a fome era extrema em Samaria, como já vimos, né? E disso já falamos aqui. Agora veja o versículo 3, o início dele. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Irmãos, no capítulo 18, na parte que nós lemos, há 3 personagens. São eles: Elias, Acabe e Obadias. Elias, o profeta. Acabe, o rei de Israel idólatra. E Obadias, o mordomo de Acabe. Agora, não pensemos nós que o mordomo é aquele mordomo que nós vemos ainda, né? Pelo menos eu nunca vi um mordomo vivo. Sempre vejo em filmes, né? Tem que viver entre os ricos, a elite, para ver um mordomo. Eu vejo em filme, o mordomo. Não pensemos nessa figura de mordomo, tá? O mordomo, aqui na Bíblia, assim como Neemias também era o copeiro, que também é mordomo, pode ser dito como mordomo, era como um primeiro-ministro. Era o primeiro-ministro. Neemias era o primeiro-ministro, assim como aqui Obadias era o primeiro-ministro de Acabe. É porque a ideia de mordomia é aquele que cuida das coisas de alguém. Então o rei tinha o seu primeiro-ministro que cuidava da sua casa, do seu reino, dos seus negócios. Daí é chamado aqui de mordomo. Mas a verdade, ele é muito mais do que aquela figura de mordomo que nós pensamos nela. Ele era um primeiro-ministro. Era importantíssima a sua posição no reino de Israel. E, irmãos, vamos nos concentrar, como o texto faz aqui a princípio, em Tiago, em Obadias, o primeiro-ministro, ou também chamado aqui de mordomo. Alguns estudiosos da Bíblia têm encontrado falhas em Obadias, minha irmã Lucy. Lembre-se que não devemos confundir esse Obadias com o profeta Obadias, né? Lembre-se que a Bíblia tem um livro, não é, Ledi, que é o livro de Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento. Você não deve confundir esse Obadias profeta, que tem um livro, com esse Obadias aqui, são homens diferentes, tá? Mas esse Obadias aqui, alguns têm olhado para ele, Guilherme querido, e entendido que ele não era muito crente. Por que alguns olham e falam assim, esse homem não era muito crente? Por quê? Eles dizem assim, ele não era muito crente, por quê? Porque ao invés dele ficar ao lado de Elias, ele era funcionário de Acabe. Ele preferiu ficar com o rei idólatra do que tomar partido de Elias. Então esse Obadias, Irineia e Tiago, talvez não fosse um crente muito fiel. Porque Silvia e Isaac, querido, ele preferiu a companhia de Acabe, manter o seu emprego, ao invés, Patrícia e meu querido Gustavo, de tomar as fileiras ao lado de Elias, dizem alguns. Mas será que é isso mesmo? Será que Obadias era um crente mais ou menos? Não é assim que a Bíblia fala dele. Olha o que a Bíblia fala dele aí, no versículo de número 3, o final. Olha aí. Vamos ver juntos o final? Obadias, irmãos, ponto final. Se o teólogo, seja ele quem for, diz uma coisa e a Bíblia diz outra, a gente fica com a
Bíblia, certo? Tem alguns teólogos, Obadias não. Se a Bíblia diz que Obadias temia muito ao Senhor, isso é verdade. Não quer dizer que ele não era um homem que tinha suas fraquezas, como nós temos. Mas ele era um crente fiel, ele temia muito ao Senhor, e o texto vai dar provas disso também, de algumas atitudes, como nós vimos que ele tomou, Isabelle, por temer ao Senhor. Ok? E olha só o que diz aí o versículo 4. Por que ele temia o Senhor? Qual é uma das provas? Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então observe o caráter desse homem chamado Obadias, e como ele o demonstrou em seu cargo secular. Ele temia muito ao Senhor. Obadias, meus irmãos, não era um fiel nominal, não era um frequentador ocasional da igreja. De forma alguma. Obadias não deixou, irmãos, de temer ao Senhor. Ele era santo, devoto, dedicado a Deus. Portanto, todos os seus atos devem ser interpretados nesse contexto. Mesmo que ele tenha falhas, como nós veremos, e fraquezas. Ele era um homem temente a Deus. Um verdadeiro cristão. Ok? Agora veja mais. Vemos também a piedade de Obadias na seriedade pela qual ele trabalhava para Acabe. Você sabia? Olha só, Mira, querida. Felipe, meu irmão, e Nathalie, queridos. Bárbara. Nós vemos, Thaís, o caráter de Obadias, a seriedade do caráter dele, na maneira em que ele trabalhava para Acabe. Você conhece um impiedoso? Também na maneira em que ele serve na empresa que trabalha, nos seus negócios. Como ele vive no meio do mundo, nos seus negócios, nos seus trabalhos. E a Bíblia dá testemunho de como era Obadias nos seus negócios, da sua função, no seu cargo que ele tinha debaixo de Acabe. Obadias tinha um patrão que não temia a Deus, como muitos aqui podem ter, certo? Você pode trabalhar numa empresa, a maioria das pessoas que trabalham com você e que são superiores na relação lá do trabalho, eles não temem a Deus, são pessoas não crentes, não cristãs. Todavia, Obadias não deixou de servi-lo bem, por conta dele ser um não crente. Então, nessa esfera pública, onde um crente tem um senhor que não é crente, Obadias, como crente, não deixou de cumprir seu trabalho fiel, de maneira correta, só porque o patrão dele não era crente. Ou imagine, só porque os colegas ao redor não são crentes. Ele continuou fazendo o seu trabalho, fiel, honesto, íntegro. Ok? Como é que nós podemos saber disso? Ele tinha um trabalho, dito pouco do trabalho dele aqui, né? A não ser aquela questão do cuidado dele com os profetas. Mas como é que o texto nos diz e nos indica que, diácono João Felipe, que Obadias era, presbítero Evanildo, alguém que era fiel e íntegro no trabalho, mesmo tendo um senhor que era pagão? Porque o senhor pagão dele confiava nele. E meus irmãos, o ímpio pode ser tudo, mas geralmente o ímpio não é bobo para os negócios. O Deus dele é o dinheiro. Ele toma muito cuidado com o dinheiro. E aqui você vê Acabe tendo Obadias, esse crente fiel, como seu primeiro-ministro. Então era alguém de confiança. Então alguém que deveria trabalhar muito bem. Não é verdade? Olha só o que o texto diz. Versículo 5. Olha como o texto mostra a confiança de Acabe em Obadias. Vamos ler juntos? 5 e 6. Leiamos, me ajudem aí, irmãos, por favor. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas... A quem Acabe recorreu numa hora de crise? A Obadias. Então Obadias era um servo fiel, era alguém confiável, era um funcionário íntegro. Nós podemos entender que sim. Mesmo Obadias tendo um senhor como Acabe, um homem mau e ímpio, Obadias não deixou de fazer o que é correto, e nem deu desculpa para não fazer, colocando, por assim dizer, a culpa em seu patrão de ele não ser um funcionário bom, porque seu patrão não era.
ele serviu o seu patrão como ao Senhor, como a Bíblia ordena. Meus irmãos, todo cristão deveria fazer o mesmo tipo de trabalho em seu emprego secular. Um cristão deve ser reconhecido por fazer um trabalho de primeira, respeitoso e leal. Obadias é um exemplo daquilo que o apóstolo Paulo exortou na uma das suas epístolas aos servos de sua época, e nos exorta também, a nós trabalhadores, dizendo: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, ou seja, o Senhor que vocês têm segundo a carne, a relação daquele que Deus colocou sobre vocês aqui. Não servindo apenas sob vigilância dele. Tem gente que trabalha só quando o patrão vê. Quando o patrão não está perto, então ele fica na linguagem, eu acho que em São Paulo usava essa linguagem, né? Fica morcegando. Já ouviram isso aí, falar disso? O morcego dorme de dia, né? Então o cara fica morcegando, né? O patrão dele não tá lá, ele fica fazendo hora, fica enrolando. Quando o patrão aparece, ele, né, vira lá e tudo mais, né? Fica fingindo que está produzindo alguma coisa. A Bíblia fala disso, a Bíblia diz assim: não sirva ao seu patrão segundo a carne, servindo apenas sob a vigilância dele. Ok? Visando não somente agradar homens, mas sirva em singeleza, em simplicidade de coração, temendo ao Senhor Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Está falando do trabalho, viu, irmãos? Não é só do trabalho na igreja, não. Está falando do seu trabalho lá da segunda-feira, de amanhã. Tudo quanto fizeres lá no seu trabalho, faça-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Cientes, olha a promessa, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem vocês estão servindo no trabalho de vocês lá durante a semana. É a Cristo que vocês estão servindo. Legal, né? É porque nós dividimos as esferas em certa de maneira justa, devem ser divididas mesmo, né? Não podem ser confundidas. Mas Cristo é Senhor de todas as esferas, né? Nós sabemos que a esfera do trabalho, a esfera da igreja, certo? Mas Cristo é Senhor de todas elas. E quando nós estamos trabalhando lá no prédio da nossa empresa, fazendo o nosso serviço, ou em casa, tá? Algumas irmãs aqui, alguns irmãos ajudam em casa, trabalham em casa. Nós estamos servindo o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sempre fazendo as coisas que fazemos diante do Senhor e deveríamos fazer para o Senhor. Tá? A coisa mais importante que nós julgamos, as coisas mais simples, como lavar uma louça, nós estamos sempre fazendo diante do Senhor e para o Senhor. É a Cristo que vocês estão servindo. Obadias entendeu isso. Ele era um funcionário íntegro, fiel ao seu Senhor, mesmo que ele não fosse um não crente. E Pedro vai ensinar a mesma coisa que esse princípio aqui em Obadias nos ensina e que Paulo disse. Pedro vai dizer assim, olha o que Pedro disse: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor na carne, né? Ao vosso patrão, ao vosso chefe no trabalho. Não somente se esse chefe for bom e cordato e cordial com você, mas se ele for perverso também. Que difícil, né? Coraci, querida, e Diácono Paulo e André. É fácil você servir alguém que é cordial com você, não é? É legal, não é? Quando a pessoa pede por favor. Tem uns chefes que são maravilha, né, gente? Tem chefe que é mais irmão da gente do que chefe, né? Ele poderia ter o direito, ele tem o direito, né, de nos ordenar sem dar razão do porquê, mas eles falam com carinho, né? Eles falam: olha, por favor, você poderia me ajudar aqui? É legal, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos servir bem até o chefe que é perverso, até aquele que diz: faça isso logo, rapaz, você ganha para isso. A gente tem que falar: sim, Senhor, e servir de coração. Porque é a Cristo que nós estamos servindo. Para que aquele chefe perverso, queira Deus, seja salvo, sem palavra alguma, seja ganho pelo nosso testemunho de cristão. Então, irmãos, a lealdade de Obadias a Acabe não o impediu de ser fiel a Deus.
quando chamou Acabe de senhor, ele o fez por respeito. Ele tratou aquele rei pagão, aquele rei ímpio, apesar de ser rei de Israel, mas é um rei ímpio, ele tratou com respeito. Já falamos aqui na Bíblia, aqui na igreja, vocês sabem disso, né, irmãos? Que nós não devemos nos reportar às nossas autoridades com xingamento a elas. Mesmo que alguém pense que elas mereçam. Mas nós não devemos, por causa da cadeira que ocupam. Acabe era um homem extremamente mau, ímpio, perseguidor dos profetas, matador dos profetas. Mas Obadias, que temia muito ao Senhor, chamava Acabe de Senhor. O meu Senhor me matará. Ele respeitava as autoridades. Meus irmãos, vejam, sempre um cuidado quando a gente fala disso, né? O Brasil está muito politizado, né? Mas eu e você não precisamos concordar com o que o prefeito, o governador, ou o presidente, ou qualquer ministro, ou juiz faça. Ok? Aliás, nós não devemos concordar se for injustiça. Ok? Mas nós mesmo assim devemos nos portar com respeito à cadeira a qual eles ocupam. Nós não podemos falar mal de uma autoridade do povo. Lembram-se do texto que fala isso muito bem quando o apóstolo Paulo ele está em Atos sendo julgado lá no Sinédrio, diante dos líderes de Jerusalém, e o sumo sacerdote, Paulo não sabia que aquele homem que falava com ele era o sumo sacerdote, o acusa falsamente, e Paulo diz assim para ele, sem saber que ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote diz uma mentira sobre Paulo, uma calúnia sobre Paulo, e Paulo diz assim a ele, Deus te ferirá, parede caiada. Parede caiada é a ideia de alguém que é hipócrita, né? É a parede que recebe uma cobertura, ela está corroída por dentro, está quase desmoronando, mas você passa uma coisa, a cal nela para ficar bonita, mas por dentro é terrível. A ideia de hipocrisia, alguém que finge ser e por dentro é podre. Então, Deus te ferirá, seu hipócrita. Paulo disse isso, diz o texto lá. Aí alguém que estava ao lado de Paulo disse assim, você não sabe que ele é o sumo sacerdote? Aí sabe o que Paulo fala? Tô pouco me lixando. Não fala assim, né? Ele merece, tô nem aí. Paulo não fala assim. Paulo diz assim, olha o que Paulo fala. Desculpa, meus irmãos, desculpem-me. Eu não sabia que era o sumo sacerdote. Pois Deus ordena que nós não devemos falar mal de uma autoridade do povo. O sumo sacerdote merecia, ele era um mentiroso, era um hipócrita, estava agindo com hipocrisia, mas Paulo respeitou a cadeira. Paulo respeitou a autoridade. Você não precisa nem deve concordar com as autoridades que fazem o mal, mas tenha cuidado em não xingá-las. Não xinga as autoridades, porque Deus as colocou lá, por mal ou por bem. Por mal ou por bem, para castigar uma nação, para abençoar. Mas cuidado, cuidado. Porque por trás daquelas autoridades, mesmo que sejam perversas, está Deus. Então, se alguém deve, de fato, corrigi-las e repreendê-las e destruí-las, é o Senhor. Então, que o Senhor os repreenda. Que o Senhor dê a paga a eles. Que nós tenhamos nossa crítica sem problema algum. Sem problema algum, irmão. Nós somos cidadãos, né? Não desta pátria, mas vivemos aqui. Nós temos que olhar biblicamente para os governantes e termos nosso critério de juízo sobre o que fazem, se é correto ou não. Mas mesmo assim pedir a graça de Deus e respeitarmos a cadeira. Ainda que seja um perverso que esteja sentado lá. Ok? A Bíblia ensina assim. Vamos lá, irmãos. Eu vou caminhar um pouco com vocês sobre a coragem de Obadias aqui. Nós vamos parar o texto, depois nós continuamos. Quando nós temos ainda a ministração da Santa Ceia neste culto ao Senhor. O texto vai falar da coragem de Obadias. Eu queria ver com vocês esse aspecto no versículo 4. Olha, vejam comigo o que Obadias fala, o que o texto diz de Obadias. Depois ele vai repetir isso também lá no versículo 13. Mas olha o versículo 4, olha aí, leiamos. Porque quando Jezabel exterminava... No versículo 13, Obadias, Jonathan querido, no versículo 13, Obadias vai confirmar isso que o texto diz dele, que o autor inspirado fala sobre ele, quando ele está falando com Elias e diz, olha,
profeta Elias, o Senhor não sabe o que eu fiz? Não te contaram? Como é que eu ajudei os profetas também? Como o Senhor é um profeta? Como eu ajudei 100 profetas? Como eu preservei com o meu cuidado, né, pela graça do bom Deus, 100 profetas? Olha o que ele diz no versículo 13. Acaso não disseram ao meu Senhor, veja como Obadias respeita as autoridades, ele chama Acabe de Senhor, ele chama Elias de Senhor, né? Tem muito respeito com a autoridade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas? Provavelmente essas covas aqui ficavam no Monte Carmelo. Então vamos ver Elias lá no Monte Carmelo. Porque o Monte Carmelo, geograficamente, ele possui muitas cavernas, muitas covas. É possível que tenha sido no Monte Carmelo, o texto não diz, mas é uma possibilidade que ali Obadias tenha escondido 100 profetas da mão de Acabe e Jezabel. E ele diz assim, e os sustentei com pão e com água. Irmãos, eu vou terminar aqui o nosso texto de hoje, depois, se Deus quiser, na próxima oportunidade nós continuamos, com uma aplicação sobre a coragem de Obadias. Obadias demonstrou extrema coragem em um contexto extremamente perigoso. Irmãos, Obadias estava lidando de perto com Acabe e Jezabel. Acabe era idólatra e Jezabel era uma assassina de profetas. O que Obadias fez quando a esposa do chefe lhe declarou guerra, é um ato corajosíssimo. Ele foi e se comprometeu com os profetas que Jezabel queria matar. Então ele usou da sua função, não comprometendo, obviamente, a sua fidelidade a Acabe, mas ele usou da sua função para ser fiel ao rei que importa, ao rei dos reis, a Deus. Ele protegeu os profetas e os escondeu de Jezabel. Ele colocou a sua vida em risco. Ele foi corajoso. Obadias não era um covarde. Ele agiu para Deus, fazendo algo que apenas um seguidor muito devoto faria. Alguém que está... Irmãos, ainda que... Lembram-se daquela... Quando a gente começou o sermão, né? Que alguns olham para Obadias e acham que ele é um crente meio fraco, porque ficou do lado de Acabe, não de Elias. Veja, ele está colocando a sua... Não só o seu cargo, mas a sua vida em risco. Se Acabe ou Jezabel descobrisse, ele seria morto. Tanto que ele vai dizer para Elias, né? Dizes tu agora, vai a Acabe e dizes, eis aí Elias, ele vai me matar. Se ele souber que eu estive contigo e depois ele vier te procurar e o Espírito do Senhor te enviar para algum outro lugar que eu não sei onde você está, e ele não te encontrar, vai me matar. Ou seja, ele está colocando, era um risco, um contexto extremamente perigoso. Não é um contexto assim, se eu não topar a mentira do meu chefe, amanhã eu sou mandado embora. Não é esse nível. A gente tem medo disso, né? Se eu não jogar aqui na empresa conforme tem que jogar, com as regras da empresa, que são para lá de escuras e obscuras, eu vou ser mandado embora. Não é esse nível. O nível ele vai me matar. Ele me matará. Ele tem autoridade para isso. Vai pôr fim à minha vida. Não é me mandar embora do emprego para eu ter a chance, quem sabe, arranjar outro. É dar um fim na minha vida. Esse nível de ameaça. Então, quando nós pensamos nas nossas ameaças que nós aqui, né, no Ocidente recebemos por ser testemunho de fé, lembremos disso, que elas não têm o peso sequer mínimo do que os homens da Bíblia e nossos irmãos em alguns lugares, em alguns países aí do Oriente propriamente, passam por falar do nome de Cristo e dar testemunho dele. O que nós enfrentamos aqui é risório, é ínfimo, é superficial, perto do que nossos irmãos, hoje ainda, como os irmãos da Bíblia, os nossos irmãos relatados aqui, sofreram. Então que nós saibamos disso. Que Deus nos dê graça também. Porque veja só, sem Deus nós somos covardes, eu e você. Eu e você, nós somos covardes. Vamos ver isso aqui. Que, ainda que Obadias tenha tido coragem, não quer dizer que ele não teve medo. E coragem não é ausência de medo. Coragem é agir corretamente no medo. Tremendo de medo. Mas agir corretamente. Isso é coragem. É interessante, né? Que a gente avalia a coragem, né? A pessoa saltou, fez uma escalada no Monte Everest. Ele é corajoso. Não, ele é doido. Ele não é corajoso. Irmãos, deixa eu te falar.
A Bíblia fala disso e a confissão, os símbolos de fé também trabalham assim, quando trabalham sobre o mandamento não matarás. Toda vez que você coloca a sua vida em risco sem necessidade, isso não é coragem, isso é loucura, você está sendo um tolo. Não tem necessidade de você colocar a sua vida em risco e a vida das pessoas que te amam. Isso não é ser corajoso, isso é ser tolo. Coragem tem a ver com moral, com fazer o que é certo, com falar a verdade, com comprar uma briga por amor ao seu. Isto é coragem. O que geralmente esse mundo chama de coragem é loucura, é tolice. Aí colocar os pingos nos is. Obadias foi corajoso. Porque mesmo com medo, ele se comprometeu. Ele se comprometeu. Ele colocou muita coisa em risco, a sua própria vida. Ele colocou tudo em risco. Eu vou terminar aqui. Sobre isso, sobre a coragem de Obadias. Irmãos, os cristãos são chamados a demonstrar a mesma coragem quando confrontados com dilemas morais no trabalho. Talvez um colega seu do trabalho lhe peça para encobrir um erro dele com uma mentira que ele diga ser insignificante. Na verdade, nós nos encontramos em algumas tensões assim, morais no trabalho, nós podemos nos encontrar, e alguns aqui já passaram por isso talvez, de um colega do trabalho, olha, me ajuda aqui porque eu fiz algo errado e me ajuda aqui mentindo acerca disso. E aí nós somos confrontados porque dentro do nosso coração nós ficamos preocupados porque se nós não fizermos com aquele colega e ajudarmos ele na mentira dele, nós não gostamos dele, ele pode depois nos prejudicar. Nós podemos comprar um inimigo ali. Ao mesmo tempo nós sabemos que Deus não quer que nós mintamos. E se eu mentir, se eu entrar nessa mentira com o colega, eu estou mentindo ao meu patrão, a quem eu deveria ser fiel. Mesmo o meu patrão sendo um perverso, eu não deveria enganá-lo. Nós vivemos essas coisas, nós vivemos num mundo mau, nós somos cercados de homens corruptos, e já não bastasse também o velho homem, a corrupção que ainda habita em nós. Está sendo vencido, obviamente, pelo Espírito de Cristo, pela palavra dele, mas ainda habita em nós. Nós somos inclinados a, não, melhor uma mentira do que eu criar um inimigo aqui, melhor que eu minta. O chefe, o seu patrão pode querer que leis sejam ignoradas em benefício de um cliente. Eu me lembro que uma certa feita, eu conversava com um irmão cristão, ele era advogado, e ele dizendo que a firma que ele trabalhava de advocacia só pegava cliente complicado e tinha que fazer se contorcer para poder apresentar algo ali do cliente que era favorável a ele, enquanto ele estava totalmente enrolado com a justiça. E esse irmão cristão disse, olha, eu vou pedir minhas contas na firma, eu vou sair de lá. Eu não tenho como. E ele fez certo. Ele agiu corretamente. Ele agiu corretamente. Você pode tentar conversar, você pode pedir graça a Deus e dizer, olha, eu vou falar com o meu chefe ali, né, o meu superior, dizendo, olha, eu não posso pegar um caso desse, infelizmente eu não posso. E aí Deus proverá. Mas é a maneira correta, irmãos. É a cruz que nós carregamos. É a cruz que nós devemos carregar. Há uma cruz para nós também, irmãos. Há uma cruz para nós também. E como covardes nós somos, eu e vocês, se Cristo não nos der coragem. Uma empresa pode seguir uma prática que é fundamentalmente desonesta e obrigar seus funcionários a fazê-lo. A obrigação de um cristão para com Deus é muito simples numa situação assim. Obedecer a Deus e não aos homens. É muito claro o que nós devemos fazer. Eu vou apelar para um texto bíblico do Antigo Testamento também, para mostrar isso. Como é muito claro o que nós devemos fazer numa situação dessa, uma vez que conhecemos os mandamentos de Deus. Lembram-se de Sadraque, Mesaque, Abednego, os colegas crentes de Daniel, que foram levados à Babilônia. A Bíblia diz que, lá em Daniel 3, quando eles foram ameaçados pelo rei Nabucodonosor, de que se não se prostrassem diante da imagem que ele havia levantado a ele, quando os instrumentos tocassem, eles seriam levados e lançados na fornalha. Lembram-se? O texto diz assim, que quando o rei os chamou, quando o rei ficou sabendo que eles não se prostraram, e os chamou, o rei disse, olha, se vocês não se prostrarem à imagem que eu levantei, quando o som da música, dos instrumentos se tocarem, vocês serão lançados na fornalha ardente, e vocês morrerão lá.
Aí a resposta dos 3 rapazes, né, é a seguinte. Olha o que eles disseram ao rei. Diante do rei, viu? Não é diante do vizinho lá que não gosta do evangelho, que a gente fica com medo de desagradar se falar alguma coisa que não é tão ética hoje e tudo mais. Não é o seu vizinho. Não é o seu parentezinho lá. É o rei que tem poder de matar alguém. E fará se ele desobedecer. Aí os crentes lá disseram, Nabucodonosor, quanto a isto de adorar a imagem, não necessitamos de te responder. Olha só, Tânia, quanto a essa questão de adorar a imagem, nós não precisamos te responder quanto a isso. Se o Senhor nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e aí essa parte eu acho maravilhosa, e das tuas mãos também. Ele não vai só nos livrar da fornalha, como de qualquer outra coisa que o Senhor intente contra nós. Ele tem poder para nos livrar de tudo, se Ele quiser. Se não, se o Senhor não nos quiser livrar e quiser nos levar através da fornalha, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O João Calvino, reformador, comentando esse texto, esse versículo, ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, quando os rapazes chegaram lá diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor fez uma proposta a eles de adorarem para não morrerem, é como se aqueles 3 jovens dissessem assim, Daniel e Edmila e Samuel, olha, vamos acabar com essa conversa aqui mesmo, porque não vamos demorar muito com ela não, porque a gente já sabe o que tem que fazer. Calvino vai dizer que eles não começaram a perguntar para o rei assim, me fala o melhor disso. Vamos chegar no meio de termo. Talvez a gente se ajoelhe até metade. Talvez não precisa ser um dia que tenha menos gente. Para não ficar mal para a gente aqui. Todo mundo sabe que nós somos judeus e temos a Deus. Então, talvez um dia que venha pouca gente. Eles não conversaram sobre isso. Esse é o ponto. Eles disseram, quanto a isso, ó rei, nós não temos necessidade de te responder. Ou seja, a decisão está tomada. Não tem acordo quanto à questão de adorar outros deuses. Fique sabendo que nós não adoraremos. Veja, agora perceba isso no nosso dia a dia. Seu patrão, o seu chefe da sua empresa te chama e fala, eu preciso que você minta aqui. Senhor, com todo o respeito que eu tenho ao Senhor, o Senhor sabe disso, que eu procuro ser um bom funcionário aqui pela graça do bom Deus. Mas quanto a isso, eu não vou fazer. Com todo o respeito ao Senhor, eu não farei. Eu não farei. É assim. Quando seus colegas do trabalho te chamarem para uma falcatrua, você diga a eles, eu estou fora. Licença, eu estou fora. O crentão, olha, pensem o que vocês quiserem. Pensem o que vocês quiserem. Eu não vou participar disso aqui. Eu não participo disso aqui. Okay? E aí prepare-se para a retaliação, porque pode haver. Prepare-se para inimizades, porque é o preço do discipulado. Nós no Ocidente esquecemos disso. Há um preço por ser fiel a Cristo. E nós nos esquecemos disso. Nós achamos que fidelidade ao Senhor pode andar de mãos dadas à amizade deste mundo. E não pode e jamais poderá. Quanto mais fiel você for, mais inimigos você fará. Às vezes dentro da igreja. Às vezes fora. Mas você fará. Este mundo odiou a Cristo, lembra? Eles não podem nos amar. Porque se nós estamos em Cristo, nós seremos odiados como foi o nosso Senhor. Se o mundo me odiou a mim, eles também odiarão a vocês. Porque vocês não são do mundo. Tenha coragem. Há um preço. Jesus diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que der testemunho corajoso acerca de mim diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, aquele que se acovardar de dar testemunho diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. O que você deseja? A glória dos homens, desses homens que não sabem nem para onde ir.
Eles não sabem nem de que sexo são. Eles estão perdidos. O que você deseja? A glória deles ou a glória eterna de Deus? Seja corajoso. Pague o preço. Peça a Deus isso. Nós somos covardes, eu e você. Mas Deus pode nos dar coragem se nós clamarmos a Ele. Ele nos dará. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.